Boa noite, meninas. Vamos continuar a meditação do livro sagrado. Estamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. E antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para estar junto com a gente, nos dando a devida direção. Oremos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, estamos aqui diante da tua santa presença e mais uma vez reunidas em teu santo nome e te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, gozando, meu Deus, de vida e saúde, para podermos meditar na tua palavra, para podermos aprender mais do Senhor. Que o teu Espírito venha colocar na nossa mente, no nosso coração, no mais profundo da nossa alma, esses ensinamentos preciosos que vamos ter hoje. E que a gente não se esqueça deles. Estejam realmente atados ao nosso coração, para que possamos praticar e todo o nosso viver seja para te honrar, para te glorificar, para exaltar o teu santo nome e para dar exemplo a outras pessoas de como buscar a sua santificação. Que o Senhor continue usando, meu Pai, as nossas vidas para ganhar outras vidas para o teu reino. Estamos realmente gratas porque o Senhor tem nos usado e pedimos que o Senhor venha nos usar cada vez mais, nos capacite para isso, nos dê a sensibilidade para te ouvir e a coragem para te obedecer. Te agradecemos por mais uma noite e entregamos essa meditação nas tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Além disso, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem. Na sua versão pode estar assim: não quero que negligencieis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Obviamente, Paulo está falando aos gentios a respeito de coisas que talvez eles não tenham a devida compreensão. Quando a gente imagina o povo judeu, falar do mar, falar da nuvem, falar de Moisés, é algo muito claro, é bem fácil de eles absorverem. Logo vem à memória deles o que tudo isso significa. Mas para os gentios, talvez isso não fosse tão claro. E, sem sombra de dúvidas, todo mundo daquela época, com certeza, ouviu falar da abertura do Mar Vermelho. Com certeza, ouviu falar do Deus de Israel. Mas com profundidade de entendimento, né, com profundidade, conhecimento de causa, não, aí eram os judeus mesmo. E a gente está falando de uma igreja que basicamente é formada por pessoas que não eram judias, que não eram filhos de Israel, que consideramos gentias, mais precisamente gregos e romanos. Enfim, essas pessoas não dominavam o entendimento da história do povo de Deus. E Paulo está querendo trazer à memória deles esse exemplo que ele vai dar a respeito da obediência a Deus ou não obediência e as suas consequências. Então, quando ele fala aqui, irmãos, ele está falando, se dirigindo a um povo gentil. E quando ele fala, não ignoreis, né? Não negligenciais, ele está querendo chamar a atenção. Olha, não, eu vou falar algo para que vocês não não sejam ignorantes a esse respeito. Vou explicar para vocês, aprendam. Por quê? Porque é muito importante o que eu vou lhes dizer. Então, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais
E que pais são esses? Moisés e todos aqueles que saíram do Egito. O povo de Israel que saiu livre do cativeiro do Egito. Essas pessoas, os antigos, Paulo chama aqui de pais. E, enfim, a ideia de um pai é a ideia de um referencial. Olha, o que eles praticaram no passado é importante para que a gente venha seguir o exemplo ou não seguir o exemplo, mas são referenciais de fé para esse momento aqui agora. Então, não ignoreis que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Essa nuvem, a gente lembra bem que depois que Israel parte do Egito, ele vai perambular 40 anos lá no deserto, e o que vai acontecer é que haverá uma presença de Deus constantemente com o povo de Israel. Como se dá essa presença? Na forma da nuvem e na forma da coluna de fogo. Para que isso fique um pouco mais claro, abra aí no livro de Êxodo, no capítulo 13, e vamos dar uma olhadinha aí no verso 21. Todo mundo? Êxodo 13, verso 21. E o Senhor ia adiante deles de dia, numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho. Então, qual era o objetivo dessa coluna de nuvem? Guiar o povo de Israel, para conduzi-los pelo caminho. E à noite, numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então, a coluna de nuvem pela manhã, que a gente pode entender como sendo uma coluna, uma, 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 ah, uma imensa nuvem realmente sobre Israel, ou uma coluna de nuvem que ia à frente de Israel para conduzi-los. De noite, essa coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo, iluminando Israel. Então, a todo tempo estava lá a presença de Deus sob a forma de coluna de nuvem, coluna de fogo, para guiar, para proteger, para salvaguardar Israel e para deixar Israel seguros. Deus estava, nesse momento, ensinando o seu povo a respeito da fé nele, tá? Tirou um povo que foi escravo do Egito e trabalhou com esse povo, ainda dentro do Egito, com aquelas 10 pragas. Dentro do deserto, trabalhou também com esse povo, com os milagres que aconteceu, foram inúmeros. E tudo isso ele estava fazendo para preparar o seu povo para receber a bênção, que era a terra prometida. Então, nesse trajeto, eles viam a Deus, eles viam a presença de Deus, e aquilo poderia confortá-los e deixá-los seguros. Olha, não estou só ali, ó, Deus ali, ó. Ó a coluna de nuvem, aquilo ali não é coisa não é coisa natural, né? É algo realmente divino. Olha a coluna de fogo, é divino? De onde vem esse fogo? Quem alimenta? Tá queimando que palha? Tá queimando que madeira? Não, não era nada disso. Ele não consumia um combustível, ele simplesmente existia. Então, isso dava aquela segurança, sabe? Isso dava melhorava o nível de confiança daquele povo. Presta atenção nisso, que nós vamos usar essa mesma linha de pensamento, essa mesma filosofia
para com os gentios. Paulo está querendo fazer justamente esse comparativo, esse paralelo dos judeus, naquela época, Israel, para com os gentios agora, nesse momento, né? Então, ainda aí, em Êxodo 13, 21, vamos dar continuidade no 22. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Então, em momento algum, esse povo estava desamparado, ok? Volta aí para Coríntios. Em momento algum, esse povo estava desamparado. Então, já no primeiro verso, a gente vê que Paulo está querendo dizer coisa pra caramba em poucas palavras. Irmãos, não sejam negligentes com o que aconteceu no passado e que está acontecendo nesse momento e o que pode acontecer, como aconteceu no passado, acontecer agora. Vamos adiante no texto. Verso 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando ele fala batizados em Moisés, não existia ainda, pessoal, o ritual do batismo. Batismo nas águas, como nós conhecemos hoje, como o João Batista, ele instituiu e tornou isso famoso, né? Não existia esse conceito ainda. Se Paulo está falando de um batismo que não existia ainda, de que batismo exatamente ele está se referindo? Então, a gente vai parar aqui e entender que o batismo ele possui, pelo menos, duas conotações e que nós devemos saber isso. A primeira conotação é o ritual que nós conhecemos, batismo nas águas por causa de arrependimento de pecados para sepultamento da velha criatura e o novo nascimento em Cristo Jesus. O segundo entendimento que podemos ter a respeito do batismo é da pessoa ser consagrada, dedicada. E é exatamente isso aqui de que estamos falando. Um batismo que significa consagração, dedicação, obrigação. Então, o que significa? Que Paulo está querendo dizer que aquele povo que saiu do Egito passou pela nuvem, pela coluna de nuvem, passou pela coluna de fogo de Moisés, recebendo o batismo de Moisés. Noutras palavras, eles estavam aceitando e se submetendo, reconhecendo a liderança de Moisés e se sujeitando a toda lei que Moisés vinha trazendo. A lei de verdade era de Moisés? Claro que não. Nós sabemos que foi inspiração de Deus. Deus deu as leis a Moisés, Moisés deu a lei ao povo. Ficou consagrado como lei mosaica, mas a lei é de Deus, realmente. Bom, então, aquele povo se sujeitou a essa liderança e a essa nova religião, vamos dizer assim, né? A partir de agora, nós temos um cânone, nós temos um cânon, nós temos uma série de regras, temos um estatuto, é isso aqui que a gente vai seguir. E o povo todo disse amém. Então, esse é o conceito do batismo de Moisés. Essas pessoas aceitaram e se submeteram à liderança de Moisés. E todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Então, lá no deserto, o que aconteceu? Caía maná do céu. Era uma comida que eles produziam, era uma comida que vinha de Deus, era algo espiritual, era algo realmente puro. Isis aqui está falando sobre purificação. Isso é mesmo. Era algo puro. Deus estava dando para eles algo puro, para que eles nem se contaminassem com outras coisas. E para que eles entendessem que Deus era suficiente para prover o alimento de cada dia.
Lembra daquele episódio onde Moisés acaba ferindo a rocha e da rocha sai água? A rocha é um símbolo de Cristo e a água saciou a sede deles, como referendando que Cristo é capaz de saciar, ele tem a água da vida. Então, tanto esse comer como esse beber era algo espiritual, era algo que vinha de Deus, não das suas próprias forças. Tudo apontando para esse zelo, esse cuidado de pai, né? Esse colocar no colo e dar de mamar, colocar para dormir, proteger de todo o mal. E a gente está vendo exatamente isso aqui, né? Um pai cuidando do seu filho que ainda não sabe andar sozinho. A rocha era Cristo. Paulo está fazendo esse paralelo, apontando para o passado e dizendo: Cristo sempre agiu, Cristo sempre existiu, Cristo sempre supriu, Cristo sempre trabalhou, Cristo sempre cuidou dos seus. Verso 5. Mas muitos deles, ou melhor, mas de muitos deles, Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Estendidos como? Dormindo? Não, eles morreram no deserto. O que aconteceu? Eles duvidaram de que Deus era com eles. Vale a pena a gente conferir. Abra aí no livro de Números, no capítulo. Números não. Números fala também, mas é um pouco mais extenso. Vamos direto para Deuteronômio, capítulo 1, que é como se fosse um resumozinho de Números, da passagem que fala a esse respeito. Deuteronômio, capítulo 1, a gente vai ter aí no verso 34 o seguinte: E o Senhor ouviu a voz das vossas palavras e irou-se e jurou, dizendo: Certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais. Que terra é essa? Canaã, terra prometida. Exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá. E a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. Que terra foi essa que ele pisou? A terra de Canaã. Lembra que ele foi um dos 12 espias? Então, os 12 espias foram e visitaram de ponta a ponta a terra de Canaã, viram lá as notícias, trouxeram as notícias para o povo de Israel lá no assentamento no deserto. E aí chega e fala com eles: olha só, a terra é muito boa, mana leite e mel, mas tem os gigantes. Eles vão destruir a gente. Nós somos aos olhos deles como que gafanhotos. Foi assim que os 10 espias falaram, mas a gente vai ver que Caleb e Josué tiveram um outro proceder. Não, 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 a gente vai lá, confiemos em Deus, porque a gente vai devorá-los como se devora um pão. Esses que duvidaram acabaram influenciando negativamente o povo. E o que aconteceu com aquele povo que estava lá seguindo Moisés? Duvidaram de Deus. Quando eles duvidaram de Deus, eles desagradaram a Deus muitíssimo. Caramba, o que Deus tinha feito? Tirado da escravidão, mostrado o seu poder, seu amor em dar a eles todo dia o alimento, de comer, o de beber, a proteção. Eles não foram, eles não perderam batalhas enquanto eles estavam no deserto. Eles foram sempre vitoriosos, foram protegidos. Não vinha mal sobre Israel. Então, Deus falou: olha, estou cuidando de vocês aqui no deserto. Agora, quando vocês chegarem lá, vai ter muito povo inimigo. Inclusive, alguns deles são gigantes. Vão lá, dá uma olhadinha, e vocês vêm aqui para vocês terem noção. Para vocês terem noção do milagre e da maravilha que eu vou fazer com vocês nesse lugar.
Então, a ideia de Deus era essa, que vocês vejam o que vocês vão tomar posse e entendam, eu vou entregar isso nas suas mãos, é promessa que eu fiz lá atrás para os seus pais. Aí, a imensa maioria do povo disse, eu duvido. Não, 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 Deus não é capaz disso, não. A gente está aqui se lascando no deserto, e eles olhavam só a parte ruim. Só que eles não perceberam que eles não passaram fome, que não passaram sede, que eles não morreram lá por nada. Envelheciam e suas roupas não envelheciam. Como duvidar desse Deus? Pois bem, eles duvidaram. Aí o que aconteceu? Isso aqui que a gente está vendo. Exceto Caleb, Caleb vai entrar. E a terra que ele pisou, porque Caleb já tinha ido lá como espia, eu darei a ele e seus filhos, porque seguiu fielmente o Senhor. O Senhor também se irou comigo. Isso aí ele falando a respeito de si mesmo, né? Moisés. Por vossa causa, porque Moisés ficou irado com o povo e foi lá e feriu a rocha quando Deus disse para tocar a rocha. Enfim, aí Deus chega e fala: Você, não, você também não, você não me obedeceu. Você não foi fiel comigo, de como Caleb foi. Ah, tu também não entrarás lá. Mas Josué, filho de Num, que está diante de vós, entrará lá. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel herde a terra. Então, já tinha promessa. Eles só tinham que confiar. Verso 39, para fechar. Além disso, vossas crianças, que dissestes que seriam uma presa, e vossos filhos, que naquele dia não tinham discernimento entre o bem e o mal, ou seja, as criancinhas, esses entrarão na terra, e a eles a darei, e eles a possuirão. Então, quando eles chegam perto de entrar em Canaã, eles mostram esse nível tal de incredulidade, Deus se reta, chega e fala isso: olha, vocês que estão achando que quando vocês entrarem na terra, seus filhos vão ser presas desse povo, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ficar aqui rodeando no deserto, todos vocês vão morrer, todos vocês estarão estendidos no deserto, vocês todos vão morrer, mas os seus filhos que vocês acham que são incapazes, que iam virar presa dos povos inimigos, pois bem, eles vão crescer e eles é que vão tomar posse. Então, volta aí para 1 Coríntios. Então, quando Paulo ele fala disso, né, no verso 5, muitos deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Ele está querendo justamente dizer que esse povo, essa geração má, essa geração perversa toda morreu, todos morreram. Aí você fica pensando, né? Pô, Deus castiga? Tava uma cliente estava perguntando semana passada para mim. Pô, Lília, eu fico olhando essas coisas, pô, mas a Bíblia fala que toda hora matar, matar, era para mandar matar os povos, mandar matar os povos, crianças. Se era um povo que não ia ter jeito, Deus manda matar, acabou, não tem o que conversar. Está no poder dele. O que Deus percebeu? Que essa geração perversa, se continuasse junto de seus filhos, eles iam levar esses seus filhos à incredulidade. Então, quem ficou junto dos filhos deles? Referências, Josué e Caleb. Pronto. E eles chegaram e entraram na terra prometida. Presta atenção que o Paulo está fazendo um paralelo com os coríntios. Ora, verso 6. Ora, estas coisas foram exemplos para nós, a fim de não cobiçarmos coisas más, como eles cobiçaram. Você sabe que no fundo, o povo que saiu do Egito e ficou lá no deserto, eles desejaram voltar para o Egito, né? Para comer pão com cebola. Ele vai continuar. Não sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito. O povo assentava-se para comer e a beber e levantava-se para se divertir. Então, o povo se dedicava não a Deus, mas se dedicava às suas próprias satisfações, suas próprias concupiscências. Paulo está dizendo: não seja como eles. Continua.
nem cometamos fornicação. O que é que Paulo está fazendo? Trazendo para os gentios que se converteram a Cristo as leis que Deus deu para o povo de Israel e que elas são pertinentes até os dias de hoje. Não seja idólatra, não cometa fornicação, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23.000. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pelas serpentes. Ah, mas espera aí, Cristo nessa época não existia? Beleza, pessoal, mas a gente entende que Cristo é quem estava conduzindo. Ele acabou de dizer aqui que Cristo era a rocha. Cristo era a nuvem e a coluna de fogo. Então, Cristo estava o tempo todo lá. E o que que eles fizeram? Tentaram a Cristo, que é a imagem de Deus. Foram destruídos pelas serpentes. Todos esses eventos aqui foram situações que aconteceram e ele está aqui trazendo à tona. Lembra das serpentes que invadiram o arraial? As picadas delas mataram todo mundo? Matou todo mundo, não, mas matou um monte de gente? Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Deus permitiu. Como é que pode um povo que é dedicado a Deus passar pela mão do destruidor? É porque esse povo não está sendo dedicado a Deus, né? Ora, todas estas coisas lhe aconteceram como exemplos, e elas estão escritas para a nossa admoestação, para a nossa exortação, sobre quem o fim do mundo está chegando. O fim do mundo está chegando para nós. Essas palavras vêm para nos exortar, para que nós nos amoldemos a Deus e não percamos a nossa salvação, porque o fim do mundo está chegando sobre nós. Então, coríntios, não se envolvam com idolatria. Isso foi assunto que ele falou lá no capítulo 8, sobre o comer das coisas oferecidas, ele está dando continuidade aqui. Não se envolvam com a idolatria. Não, de fato, quando vocês chegam lá, não tem Deus nenhum lá. Quando você chega lá no templo ah, pagão dos falsos deuses, não existe realmente nenhum Deus verdadeiro lá. Porém, por que você vai para lá? Você está tentando a Cristo. É como se você estivesse afrontando a Deus. Não tem por que você ir lá. Né? Ele já deu outros motivos. Um dos principais motivos é não causar escândalo. Ele aqui já está explorando uma outra vertente sobre o perigo da idolatria. Não tente a Cristo. Ora, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplos. Elas estão escritas para a nossa exortação. Verso 12: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não fica brincando. Não acha que porque ali tem falsos deuses, que de verdade você não está brincando com a sua salvação. Não ache que você está indo na igreja com um pezinho no mundo, você está garantindo a sua salvação. Não ache que você lê a Bíblia, mas não pratica. Não acho que você está garantindo sua salvação. Estava falando essa semana com uma moça da igreja. O marido está enfermo, internado, e ela, não, Deus, você tem que tirar de lá, tem que tirar de lá, tem que tirar de lá. Mas, pessoal, o cara é cristão? É. Se você está nas mãos de Deus, se você está no colo de Deus, faz algum sentido Deus permitir que você passe por uma dor?
Faz algum sentido? Só tem um sentido. Para mim, eu só vejo um sentido de você estar nos braços de Deus e Ele permitir você passar por uma dor. É para você crescer, é para você evoluir, é para você amadurecer. É algo para o seu bem. Ele vai deixar você padecer para que haja um despertamento em você e isso vai te edificar de alguma forma. E aí eu falei com ela: veja o que ainda te falta, ou ao seu marido, para vocês estarem vivendo essa situação e vocês são fiéis a Deus. Eu creio que são fiéis a Deus, sim. Se essa coisa está acontecendo, tem que ter um motivo, pessoal. Não faz sentido Deus abrir a guarda. Deus é pai. Bota você no colo, dá de mamar, bota para rotar e bota para dormir. É esse nível de Deus que a gente está falando. Ele é um pai. E aí o pai chega e abre os braços e larga você lá por prazer. Você acha que você, no colo de Deus, Deus vai deixar você sofrer porque Ele quer? Não faz sentido. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. A pessoa não está em pecado, então a pessoa não colheu aquilo porque é uma falha dela. Porque senão teria justificativa. Não, pô, mas você bebe, você fuma, sei lá, enfim. E está colhendo agora o que plantou. Mas não, pessoa legal, pessoa de Deus. Está acontecendo isso. Bom, é para ver um despertamento. Então, Deus permite que coisas ruins cheguem para que a pessoa tenha um despertamento espiritual. Aí a pessoa chegou e ficou, não, mas, pô, ele já lê a Bíblia, não sei, tudo ela tinha uma justificativa, tipo assim, o cara é perfeito, eu sou perfeita. Não faz sentido. Para mim, não faz sentido. Então, se você quer que essa dor passe mais rápido, reconheça o que você tem que aprender, aprenda logo, comece a praticar rapidamente e saia da dor. Passa para o próximo nível. Fora isso, você vai ficar aí chorando, padecendo. Se você não aprender o que realmente Deus quer falar com você. Porque Deus permite a dor. Lógico. Mas não é para a gente morrer. Então, a pessoa estava lá preocupada, não sei o quê, meio chorosa, num desespero. Não, faz assim, confia em Deus e procura saber de Deus. O que está acontecendo? Então, no momento que você não quer aprender o que está acontecendo, você vai se amarrar. Os coríntios, o que está fazendo é isso. Não, eu não quero entender de uma vez por todas que eu não posso me envolver com o culto pagão. Então, Paulo está dizendo, vai ter um preço. Olha o que aconteceu com Israel lá atrás. Toda uma geração morreu, meu amigo. Levou 40 anos para morrer, mas morreram todos. Morreram todos. E olha que Deus ainda foi misericordioso, porque em 40 anos você podia se converter, o cara podia se converter, o cara não se converteu. Preferiu permanecer com a mentalidade tacanha dele, um cabecinha de ovo pequenininha, e simplesmente morreu no deserto. Deus teve misericórdia, porque em 40 anos você era para aprender. O que que eu tenho que aprender? Pô, estou sofrendo aqui no deserto. Não, eu tenho que aprender com isso aqui. Deus deu tempo que aquele povo simplesmente se perdeu. Então, a mesma coisa aqui com os coríntios. Ó, Deus está te dando tempo. Não fique tentando a Cristo, não tente ao teu Deus. Quem perde é você. Pois aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes de suportar. Mas também, com a tentação, fará um caminho para escapar, para que sejam capazes de suportá-la. Noutras palavras, a nossa tentação, ela está baseada nos nossos desejos, nas nossas inclinações, na nossa concupiscência.
Cada uma de nós aqui tem uma determinada inclinação ou inclinações. O diabo, ele vai tentar em cima disso. E é tentar no sentido de tentativa mesmo, pessoal, é tentativa-erro. Ele vai tentar te derrubar. Qual é a sua inclinação? É tal. Pronto, é nesse ponto aí que ele vai tentar te derrubar. Não é porque eu tenho dúvida. Pronto, é nesse ponto aí que ele vai tentar te derrubar. Não é que eu sou orgulhosa, é aí. É que eu sou muito emotiva. Tudo bem, é aí. Pronto. É na sua inclinação. Entendeu? Mas Deus, ele deixa claro que ele não vai permitir que o diabo tente a gente acima daquilo que a gente possa suportar. E outra, se passar daquilo que a gente pode suportar, é aí onde entra a força do Espírito Santo. Por isso a necessidade do Espírito Santo. Então Deus não vai permitir, ele vai nos dar escape, ele vai nos dar condição de vencer toda e qualquer situação. Qual era, aparentemente aqui, né? O que está aparecendo, o que está acontecendo? Qual era a situação dos coríntios? Estavam se envolvendo com fornicação, a gente já viu lá atrás, se envolvendo com fofoca, futrica dentro da igreja, a gente já viu lá atrás, né? O comer comidas sacrificadas a ídolos, se envolver com idolatria, a gente já viu, ele está novamente trazendo isso à tona. Então, essas coisas são as tentações. Não dá para vocês resistirem a isso, porque essas tentações estão no seu limite. E se passar do limite, você tem o Espírito Santo para te dar condição de vencer isso, para te dar o domínio próprio, fruto do Espírito Santo, né? E aí você consegue dominar-se. Então, Paulo ele vai dizer que Deus, como foi no deserto com Israel, protegendo de dia e de noite, alimentando diariamente, dando a provisão diária para aquele povo, hoje ele faz a mesma coisa. E ele já deu a provisão de uma vez só, o Espírito Santo, que te dá a capacidade para fazer tudo e qualquer coisa. O Espírito Santo é poder, poder. Verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Não, mas eu só estou indo lá porque um amigo meu me convidou. E eu vou lá só para comer. Eu nem vou fazer reverência aos ídolos que estão lá. Você está tentando a Deus e você está se envolvendo com idolatria. Precisa isso? Ah, a comida vai te fazer mal? Não vai. Mas você vai causar escândalo e tentar a Deus. Só duas coisas aqui que Paulo já falou, né? E a terceira coisa, você pensa que está de pé. Mas se você vacilar, você vai cair. Se você não vigiar, você vai cair. Então você começa a se envolver tanto com essas coisas, no caso aqui a idolatria, você começa a se envolver tanto com essas coisas, uma bela hora você volta à idolatria. Você volta aos hábitos do seu passado. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Eu falo para homens sábios. Vocês não são sábios, gregos? Os caras inteligentões? Julgai o que eu digo. O cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que nós participamos não é a comunhão do corpo de Cristo? O que é a comunhão? Isso aqui é uma referência à Santa Ceia. Mas o interessante não é a Santa Ceia em si, material, pão, vinho, sangue. O interessante é a comunhão. Estamos juntos sob o mesmo propósito. Temos um mesmo pensamento. Cristo nos salvou, Cristo nos libertou. Temos que ganhar almas para o reino de Deus, assegurar até o fim a nossa salvação, salvar o maior número de pessoas enquanto estamos aqui nessa terra. Estamos em comunhão, estamos em um só propósito. O interessante da Santa Ceia não é o comer um pão ou comer ou beber um determinado cálice. O interessante é todos estarem em união. Por isso que o momento da Santa Ceia é um momento especial, não é pelo que você come. Ou você acredita que naquele momento aqueles elementos se tornam Cristo? Não.
aqueles elementos não se tornam Cristo. Mas você se une com todos em um só propósito e você, junto com todos os outros, se tornam um em Cristo. Isso aí é que é o segredo da Santa Ceia, a comunhão. Tá? Então, o cálice da bênção que nós bebemos não é a comunhão do sangue de Cristo? O cálice é a comunhão. O pão que nós partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós entendemos que ele morreu para nos salvar? Estamos em comunhão. Estamos em um só espírito, em um só pensamento, em um só caminho. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Isso aqui é muito forte. Ainda que sejamos muitos, nós somos um só. Estamos em comunhão. Porque todos somos participantes de um só pão. E esse pão é Cristo. Estamos participantes da salvação em Cristo, da fé em Cristo, do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo. Em Cristo somos um. Verso 18. Vede a Israel segundo a carne, né? Olhe para os judeus. Israel segundo a carne, né? Olhe para os judeus, não é carne de comer, é carne, corpo físico. Não são os que comem dos sacrifícios participantes do altar? Eles comem dos sacrifícios participantes do altar. O que eu digo então? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que é oferecido em sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Mas eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios. Demônio é Deus? Claro que não. Deus é criador. Demônio não cria nada. Eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que tenhais amizade com os demônios. Então se afastem da idolatria. Não sentem nessa mesa. Não participem do que está sacrificado no altar. Olha para Israel. Os sacerdotes de Deus participam das coisas do altar, mas são coisas de Deus. Se vocês participarem das coisas do altar pagão, é como se vocês estivessem, de fato, recebendo as coisas desse altar pagão. E quem está lá são demônios. São demônios. O comer vai te fazer mal? Não. Vai sair depois por lugar escuso e acabou. Mas você está participando de demônios, com demônios. Veja para que você não caia. Não tente o teu Deus. Não escandalize o seu irmão. 22. Provocaremos o ciúme no Senhor? Somos mais fortes do que ele? Não tente o seu Deus. E é realmente o que Israel fez no deserto. Provocou a Deus quando eles desejaram voltar para o Egito, ao invés de permanecerem firmes com Deus. Se coloca no lugar de Deus, pô, é uma depressão, né? É uma decepção. É uma vergonha. Eu tenho tudo para te dar, eu chego de bom coração, tenho tudo para te dar, e você rejeita e escolhe aquele que te maltrata. Não, não, eu prefiro ficar com esse daqui. É realmente provocar o ciúme do Senhor. Ciúme você tem de alguém que você odeia? Não. Você só tem ciúme de alguém que você ama.
que você preza, que você tem apreço, que você gosta. Tem gente que tem ciúme de amigo, né, não? Tem ciúme de amigo. Por quê? Não é porque casou com um amigo, mas gosta tanto daquele amigo. Aí vê o amigo dando mais valor a outro amigo. Por que você não sai comigo? Não, eu vou sair com fulano. Poxa, mas eu sou seu amigo. Ciúme entre homem e mulher. Ciúme entre irmãos. Não, minha mãe gosta mais de mim, gosta mais de você do que de mim. Tem isso? Entre irmãos tem demais. Entre irmãos é super normal, né? Enfim, ciúmes. Você tem ciúmes de quem você gosta. Se ele está dizendo não provoque o ciúme do Senhor, é porque o Senhor ama esse povo. Que povo? A gente está falando, os gentios se converteram lá de Coríntios. Deus ama vocês. Não fica provocando ciúme. Tem coisa mais que ire mais a gente do que ciúme. Estou aqui pensando. Traição, né? Uma traição tem a ver também, acaba envolvendo ciúme também. Enfim, é um sentimento realmente feroz. É um sentimento feroz. E ele faz a pergunta: somos mais fortes do que ele? Você tem coragem de provocar o ciúme de Deus porque você se sente mais forte que ele? É mesmo, você não tem noção, não, de quem você está afrontando? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, parece que era o lema daquele lugar. O Brasil não tem um lema? Ordem e progresso? Pronto, os coríntios tinham o seu lema. Tudo é lícito, tudo é permitido. Não é o lema do mundo hoje? O mundo, tudo é permitido. Se te dá prazer, tudo é permitido. Se te faz feliz, tudo é permitido. Era o lema dos coríntios, tudo é permitido. Tudo é lícito. E aí Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Ok. Mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho liberdade para tudo e qualquer coisa. Deus me deu liberdade para tudo e qualquer coisa. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então vamos combinar que ir para um templo pagão ou participar da mesa de pessoas que escarnecem de Deus, isso não vai te trazer realmente uma edificação, não aumenta a sua espiritualidade. Com o tempo, a gente começa a ponderar, né? Tem coisas que dá para você participar, tem coisas que não te atravessa a garganta de jeito nenhum. Não dá para você engolir. E aí, Paulo está exortando sobre isso. Amadureçam. Tem coisa que não dá mais, não convém mais, não pega bem. Né? Andar com calça rasgada, não pega bem. Não, mas eu estou mostrando o joelho, e para que tu quer mostrar nada? Não, não faz sentido. Não, camisinha regatinha, decote até cá embaixo. Não faz mais sentido. Você é templo do Espírito Santo. Os olhares que tem que estar sobre você é de Deus e do seu marido. Acabou. Não tem o marido, melhor ainda, é só Deus. Seu corpo não é para ser exibido. E por aí vai. Né? Então, tem coisas que simplesmente não nos convém mais. E de verdade, cada um de nós sabe o que não nos convém. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, mais cada homem a riqueza do outro. Antes, mas cada homem a riqueza do outro. Já falou, Paulo já falou isso aqui diversas vezes. Pense mais no próximo do que em si mesmo. Pense no sucesso do próximo, no crescimento do próximo, em como você pode beneficiar o próximo. Pense mais no próximo do que em si mesmo. Falávamos sobre isso terça, né? É difícil pra caramba a gente se desprender de algo material em prol de outra pessoa. É muito difícil, né? Mas é o que a gente tem que fazer.
né? A Rosa até deu o exemplo de que ela estava atendendo lá algumas pessoas, nível anjos da madrugada, e essas pessoas, ela falou, eu lembro que ela falou isso, eu não dou o resto, eu dou da mesma coisa que eu vou me alimentar, eu dou para essas pessoas, eu dou o melhor, eu não dou o resto, eu não dou o que sobra. E o mais normal é que a gente dê aquilo que sobra, se é que a gente vai dar, né? Então, a mentalidade do cristão tem que ser diferente. Não precisa obrigatoriamente que aquilo me seja por falta. Não vou dar tudo até que me falte. Não, mas cuidar do outro para que ele também cresça e ele até cresça mais do que você. Pronto. Isso aí é o desejo, né, de Deus para conosco e ele espera que a gente desenvolva esse mesmo amor da gente para com o próximo. Então não busque o proveito próprio. Comei de tudo o que se vende no matadouro, não perguntando pela procedência, por causa da consciência. Então, vamos recapitular aqui que as coisas, os animais para abate, eles eram oferecidos aos falsos deuses. E nem tudo o que ia ser sacrificado, de fato, era consumido ali. A gente sabe que uma parte ficava com o sacerdote lá pagão, estamos falando de sacrifícios pagãos, tá? Uma parte até ficava lá com a pessoa, com o ofertante, e outra parte ia para o mercado para ser vendido. Então, esse momento aqui, Paulo está falando com eles, não pergunte a procedência dessa carne, para que a sua consciência não fique perturbada. Então, não interessa, porque mesmo que tenha sido oferecido, é só comida, é só alimento, tá? Agora, se você pergunta e fica ali, não, é comida oferecida, ou esse animal foi oferecido, essa picanha aqui, ou foi oferecida a Diana, velho, o que que eu vou fazer? Vou comer, não vou comer? Vou comprar, não vou comprar? Então, antes que você fique com sua consciência imaculada, não pergunte não, vá lá, compre e pronto. Consuma. Isso não vai te fazer mal. Mas no momento que você tem consciência de que aquilo foi sacrificado a outros deuses, a demônios, então você pode ficar com sua mente perturbada e vai macular a mente de outras pessoas, né? A fé de outras pessoas, causar escândalo. Então, ele vai dizer isso aí. Comei de tudo o que se vende no matador. Pode comer o que você quiser. Não perguntando pela procedência. Não se preocupa de onde vem. Por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, tudo que você tem na terra de alimento foi Deus quem fez, foi Deus quem criou. Não, não tem nada que outro ser tenha criado. Ah, não, mas minha mãe fez lasanha. Lasanha não dá em pé de árvore. Beleza. Até a lasanha se tornar lasanha, muito vegetal teve que se transformar em macarrão e a carne teve que se transformar, muito animal teve que se transformar em presunto. O leite da vaca teve que se transformar em queijo. Então, aquilo de verdade vem da criação de Deus. Todo alimento é da criação de Deus. A plenitude da terra é de Deus. Tudo é de Deus. Então, não se incomode. É alimento, pode comprar. Só não pergunte a procedência. Deixa para lá. Fica tranquilo, tá? Mas, se algum homem vos disser, isto foi, ou melhor, né, 27. Se algum descrente, incrédulo, pagão, se algum descrente vos convidar para uma festa e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, não perguntando nada por causa da consciência. Então, se você quer ir na festa do incrédulo, perturbado lá, vai dar o caruru da Bárbara, do Cosme e Damião, te convidou, você quer ir para comer? Só não pergunta de onde vem. Vá lá, pode comer tudo. Mas não pergunta de onde vem,
Não pergunta se é sacrificado, né? Não pergunta se é para Bárbara, se é para. Não, vem aqui comer um caruru. Ah, é um caruru? É o caruru. Não, mas o caruru de quem? Não pergunte de quem é, não. Se quer comer, vai lá comer. Mas não pergunte, não. Mas se algum homem vos disser, isto foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais. Saí, faz uma quentinha, traz para casa. Se o homem vos disser, isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência. Então, aquele que vos avisou, ele vai ver que você está comendo comida sacrificada conscientemente, então a fé dele vai ficar maculada. Você pode ficar perturbado. Pô, será que Deus vai me ouvir, vai me perdoar? Hoje é a quinta vez no mês que eu faço isso. Será que. Não, não faz, não se envolva com isso se você tem consciência de que é sacrificada aos ídolos. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Então, não comais, no verso 28, por causa daquele que vos avisou e por causa da consciência. Ele vai dizer aqui que nem a própria consciência da pessoa, né? No 29, ele vai dizer: a consciência, eu digo, não a tua própria, mas a do outro. Por que razão seria a minha liberdade julgada pela consciência de outro homem? Né? Então, Paulo está trabalhando muito nessa linha de o que vão pensar de mim, o que vão pensar de Deus, já que eu represento Deus, né? Como essa pessoa vai se comportar daqui para frente? Como vai ser a qualidade da fé dela? Pois, se pela graça sou participante, por que sou mal falado naquilo que eu dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É como se ele estivesse aqui encerrando o capítulo 8, fechando. Lembra o capítulo 8? Ele estava batendo sobre isso, as comidas oferecidas a ídolos? Aqui é como se ele fizesse um arremate. Quer comais, quer bebais, quer faça o que for feito, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Não vos torneis ofensa aos judeus. Respeite a fé dos judeus. Eles não, Paulo não considerava os judeus como alguém de fé fraca. Lembra por que ele falava isso? Porque os judeus ainda estavam presos à lei, né? Então, os judeus não comiam comida oferecida de jeito nenhum. Os gentios, eles se permitiam. De repente, eles até se achavam superiores aos judeus, porque eles tinham essa consciência. Não, posso comer aqui qualquer coisa, isso não vai dar problema para mim. Já os judeus, de forma alguma, eles entendiam que aquilo era uma abominação aos olhos de Deus. Não, não se pode comer comida oferecida. Ponto final. Então, aí Paulo tem o cuidado com os fracos na fé, que são os judeus. Não vos torneis ofensa aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus, aos convertidos, aos incrédulos. Vamos lembrar que gentios são aqueles que necessariamente não são judeus, mas provavelmente não são idólatras. E lembrando que os pagãos são aqueles que sim adoram outros deuses e ponto final. Falsos deuses. Então não se tornei ofensa nem para os judeus, nem para os gentios, nem a igreja de Deus. Assim, como eu agrado a todos os homens em todas as coisas, não buscando o meu próprio proveito, mas o proveito de muitos, para que possam ser salvos. Mais uma vez, Paulo dizendo que não faz a própria vontade, porque isso pode escandalizar o próximo.
e como eu não quero escandalizar o próximo, eu não vou fazer a minha própria vontade. Estava com uma pessoa conversando e ela dizendo que ela estava ouvindo uma música secular dentro do carro. Acho que ou foi ela que colocou, que sintonizou, mas enfim, ela está indo para a igreja, né? É uma fraca na fé ainda, está sendo formada, né? Mas está indo para a igreja, está buscando a Deus. E quando a pessoa começa a ir para a igreja, automaticamente, aos olhos do mundo, ela se torna perfeita, né? Ah, começou a ir para a igreja, nossa, ela é perfeita, é santa, né? Então, ela não é passível de erro, ela não pode falhar, não pode falhar. Nós que já somos experientes sabemos que começou a entrar na igreja é um processo a santificação. Então falha, sim, erra muito. E aí ela botou lá uma música, ou alguém colocou, eu sei que ela começou a cantar a música também. Aí automático, na mesma hora que ela começou a cantar tal da música secular, aí veio o marido e falou: Mas rapaz, você não é crente? Você não vai para a igreja? Ela disse que bateu nela uma vergonha. E aí, em vez dela chegar e reconhecer, pô, é mesmo, velho, não era para eu estar ouvindo isso, e desligar o rádio ou mudar de estação, ou só calar a boca. Não, ela ficou ainda com raiva do marido. Olhe, você não me afronte mais. Vamos combinar que ela deu motivo? Deu motivo. Então, posso ou não posso ouvir música secular? Depende. Quem vai estar em meu redor ouvindo? Quem vai estar em meu redor vendo? Então, eu ouço músicas seculares. Mas a depender de quem está me acompanhando, não vou ouvir. Não ouço. Por quê? Porque vai escandalizar o meu irmão. Então, não vou fazer a minha própria vontade. Estou doida para ouvir um forrozinho, mas ó, a pessoa vai começar a entender errado, né? Vai julgar a Igreja de Cristo pela música que eu estou ouvindo. Então, não vou ouvir essa música. Por quê? Porque eu quero ganhar essa alma para Cristo. Quando ele tiver maduro na fé, ele vai entender que ouvir uma música secular não tira a sua santidade, né? E por aí vai. Enfim, é isso aí que a gente tem para hoje. Temos ainda aí uns 15 minutinhos e podemos argumentar mais algumas cositas. Milene, você está um tempão aí sem falar, umas 5 semanas sem falar. Fala aí o que ficou para você hoje. Oi, dona Lilian. Eu achei assim um capítulo muito interessante, principalmente quando ele faz esse comparativo, trazendo a memória lá da época de Moisés e consegue, com esse paralelo que Paulo fez para o povo da época, pós seu Jesus, já né, pregando o evangelho, para solidificar e para orientar a fé. E essa junção dessas aplicações cabe perfeitamente para a gente no dia de hoje, mas com uma perfeição absurda, porque a gente vê a questão do alimento, como está sendo falado aqui, a gente vê a questão do proceder, né, de você ter um amadurecimento de fé, mas no nosso caso de hoje, a gente tem uma aplicação até atual, recente, como está sendo falado na igreja, com quem a gente conversa, e remetendo lá para Adão e Eva. Como essas coisas bem iniciais se aplicam também para a gente, para manter a gente vigilante, porque acontece nos detalhes, para a gente perder a salvação, numa conversa em nossa mente, que a gente trava ali constantemente achando que aquilo é uma coisa simples, mas na realidade ela é uma armadilha para te prender e te conduzir, às vezes, para ações, começando por pensamentos e depois vai gerar ações que vai simplesmente anular sua fé, te afastar de Deus e vai gerar em você murmuração, vai gerar em você aqueles pecados que fizeram o povo ficar no deserto. Não começou de imediato com saudade do Egito e das murmurações. Foi uma coisinha pequena que foi crescendo, crescendo, ao ponto de não enxergarem a grandeza de Deus diante da coluna né, de toda a proteção do maná, de tudo que era feito. Então, essa lição, todo esse capítulo, ele se aplica a gente. Essa questão da idolatria, a gente tem muito firme, assim, de que a gente não deve adorar outros deuses, tudo, mas os outros deuses é qualquer coisa ou pessoa, ou até situação, que a gente coloca acima do nosso Deus. Porque se a gente pensa que aquele problema que a gente está vivendo é maior que o nosso Deus, a gente está pecando. Então, a gente está na igreja, a gente conhece a palavra, mas quando a gente é afrontado com uma situação que se levanta contra a gente, e a gente
se rende a essa situação, a gente tá pecando, porque a gente está deixando de acreditar, está sendo como aquele povo lá atrás, que deixou de crer. A gente não está vendo como eles viram, a gente não está se alimentando com aquilo maná, mas hoje a gente tem algo tão precioso que é o Espírito Santo, a gente tem essa força dentro da gente, mas ela tem que ser cultivada, ela tem, é como um relacionamento, ela tem que ser ali todo diariamente sendo alimentado. Eu estou refletindo muito nisso, sobre os diálogos, né? A gente pode conversar com Deus a todo momento, com o Espírito Santo a todo momento, e nessa situação eu venho fazendo sempre um filtro dos meus pensamentos e percebi o quanto eu venho dialogando com pensamentos que não me constroem, que não me, que consomem o meu tempo, que consomem a minha mente, e que depois eu vejo que são coisas que não deveriam estar, que outras coisas espirituais deveriam estar ocupando aquele tanto daquele momento do meu dia, que com certeza, se eu priorizasse meus diálogos mentais nesse foco, eu estaria mais fortalecida, teria solucionado até aquela situação que está ali me consumindo, buscando a solução. Então é muito, e quando eu li esse capítulo, meditei nele, me falou da mesma forma que o que a gente vem, o que vem sendo pregado pelos pastores na igreja. É só isso mesmo. Show, bacana. Dona Ana, Eu, de novo, pode falar. para mim, o, esse capítulo mostra o cuidado em tudo, porque tem que ser exemplo, né? Dá exemplo, porque mesmo que a gente goste de determinado coisa, não gosta não, admire alguma coisa, tipo música, a gente deve ter, quem está entrando na fé ainda não compreende que aquilo ali é só um momento, e sim que a gente já tem a opinião, a gente já sabe que servir ao Senhor Jesus Cristo não é fácil, mas é sacrifício mesmo, deixar muitas coisas. Aqui mesmo, teve um aqui sobre poxa, perdi, mas escrevi tanto, sobre a tentação que não vem sobre nós, né? Que a gente tem, que não é tentado, além da nossa. Quando eu entrei na igreja universal, a caixinha de promessa, a primeira mensagem que eu recebi foi um trecho desse do Evangelho, que aquilo que vem sobre nós não é a tentação sobre, além das nossas forças, do que a gente possa suportar, mas que vem junto com a tentação, vem como você sair daquela situação. E foi uma coisa que eu demorei muito para entender, mas graças a Deus, agora eu entendo. E vendo também aqui sobre a alimentação, estava sendo radical, eu não queria mais comer. Acarajé mesmo, quando eu via acarajé, eu evitava, eu não, aliás, eu não comi caruru também, eu orientei meu filho, fiquei muito assim, preocupada com isso, para evitar. Mas agora eu entendo que não é o alimento que contamina, o que entra pela boca, mas está dentro da pessoa, está dentro da gente, e que a gente precisa limpar, precisa se purificar, buscar a santidade para ir eliminando, tirando tudo aquilo que prejudica a nossa fé, para que a gente possa ganhar outras pessoas, as pessoas que ainda não compreendem,
para que a gente possa levar para as pessoas que existe um Deus e que esse Deus, ele tem as leis dele, ele tem as leis, tem o estatuto, e que a gente precisa abrir mão de muita coisa para a gente agradar a Deus. Então, essas cartas de Paulo, ele vem mostrando que a gente vive não para a gente, mas vive para o outro. É uma forma da gente se anular, se sacrificar para não escandalizar o outro que a gente está tentando ganhar, levar para o caminho, mostrar, porque não é fácil. As pessoas têm a visão ali delas, têm já a opinião delas formada, e para você mostrar que nada disso é importante, o importante é conhecer a Deus, é se submeter à vontade de Deus e obedecer. Não sei se eu consegui passar o que eu estou entendendo. Conseguiu, sim, senhora. Ficou cortando um pouquinho a voz, mas deu para a gente compreender, sim. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais 9 minutinhos. Deixa eu convidar aqui mais alguém para participar. Isis? Eu, Sim. Deus falou muito comigo e só foi esporro. É, Você é uma figura, velho. o que me bateu mais forte foi a questão do povo do Egito, refletindo sobre essas pessoas que clamaram, eles clamaram por um Salvador. Eles pediram a Deus para sair daquela situação. Deus os libertou e o deserto para eles foi a purificação. Eu não diria nem purificação, mas descontaminação, para que eles se realmente descontaminassem dos costumes do mundo, que o mundo para eles era o Egito, né? Os hábitos, os costumes, as coisas que eles viveram a vida toda e conviveram e acabaram de alguma forma se contaminando. E era necessário essa descontaminação, essa purificação, esse batismo. E eles caíram por velhos hábitos, por velhos costumes, por não conseguir abandonar totalmente o mundo e vivendo e convivendo com a glória de Deus, usufruindo, sentindo a presença de Deus tão próximo, sendo, sendo suprido, mantido por Deus de forma tão maravilhosa, ainda se permitiam murmurar. E isso me trouxe a refletir sobre uma fala minha e um questionamento que eu tinha com Deus, e que ele não me respondeu, ele nem teve não, nem se dignou a responder, porque realmente muito óbvio. Analisar minha vida e perceber o quanto Deus mudou, o quanto ele foi maravilhoso, todas as experiências que eu tive e tenho com ele, o quanto ele me guarda, me supre todas as minhas necessidades. E eu me permiti ainda me questionar, poxa, tô demorando, cadê minha bênção, cadê minha vitória? Entender que todo dia é uma vitória, sabe? Todo dia é uma bênção, uma permissão de Deus. E fui realmente ficar na minha. Seja feita a vontade dele. Tudo tem seu tempo. O tempo da nossa vitória chega. Teve um tempo que eu passei por situações financeiras bem complicadas, né? E aí, de quando em quando, eu pegava dinheiro emprestado no banco. No banco, tinha lá um determinado limite que eu podia pegar empréstimo, não é cheque especial, não, é empréstimo mesmo. Eu ia lá, entrava nesse empréstimo. Empréstimo é desgrama, né? Porque você fica pagando juros. Então, você pega 10 mil, mas nunca paga 10 mil. Você paga sempre bem mais. E aí veio aquela palavra, né? Que eu ouvi, que eu li.
emprestarás a muito, mas tu não tomarás emprestado. E eu entendi que aquilo era para mim. Essa ideia de ficar tomando emprestado era para mim. E que eu tinha que aprender a viver na dependência de Deus. Então, deixa eu ver, sei lá, eu entrei na fé em 2000 e vamos dizer que isso aconteceu lá pelos idos de 2009, 2010, talvez antes. E então, o que eu quero dizer para vocês, houve um tempo de fé até eu amadurecer e entender o que é depender de Deus. Porque quando eu via as contas chegando e o dinheiro não entrando, o que que eu fazia? Pegava empréstimo. O que que eu fazia? Pegava empréstimo. Isso é confiar em Deus? Não, isso é confiar no dinheiro, né? Então, aí eu me embolava, cara. Me embolava, cartão de crédito, me embolava com o diabo do empréstimo. Aí, às vezes, atrasava aluguel para pagar uma conta, entendeu? E aí, é um bolo. Até que um dia eu cheguei, e falei, velho, isso aqui tá errado. A palavra de Deus está dizendo que era para eu emprestar e não tomar emprestado. Tem alguma coisa errada. Daquele dia em diante, quando eu entendi isso, não sei precisamente, pessoal, quanto tempo faz isso, sinceramente, mas o que eu quero que vocês entendam é que houve um tempo para eu entender, Lília, houve um tempo. Mas quando eu entendi, a primeira coisa que eu fiz, não vou pegar mais empréstimo. Eu vou me lascar aqui, não vou pegar empréstimo. Não vou usar cartão de crédito se eu não tiver, como é? Se eu não conseguir pagar ele no mês, na fatura total. Esse negócio de pagar mínimo é terrível, pagar metade. Aí você paga juros sobre juros, né? É terrível. Então, eu me impus isso. Falei, eu tenho que depender de Deus. Vai ter que entrar grana pela provisão de Deus. Então, trazendo aqui o exemplo que Paulo trouxe do povo lá no deserto. Caramba, eles dependiam de Deus, gente. Você imaginou, tu não precisava nem caçar. O pão caía. De manhã, cedinho, tava lá o pão. Ah, tá sem água, a gente andou, foi para um lugar sem água, bate na rocha que sai água. Então, é a provisão de Deus. E eu vou dizer para vocês que de lá para cá, se tem uma coisa que eu não me preocupo, é com conta para pagar. É com dinheiro para entrar. É com dinheiro que vai sair. Não me preocupo, porque eu aprendi de verdade a depender de Deus. E ele manda. E eu penso que assim, quando você aprende e coloca aquilo em prática, a coisa abunda, entende? E realmente a gente vai provar do que é crescimento com Deus. Crescimento. Crescimento, você não para, não estagna. Não, é crescimento. E todo dia você cresce um pouquinho mais. Pode não ser uma coisa abrupta, pode ser, não ser uma coisa muito rápida, mas todo dia é melhor do que ontem. Todo dia é melhor do que ontem. Mas eu levei um tempo para entender isso. E aí eu comecei a me apegar a obedecer a palavra. Então, não é para eu tomar emprestado, é para eu emprestar. Só que essa ideia até de emprestar, eu já também não acho muito legal. Porque emprestar por emprestar, é melhor logo você dar. Se está no seu poder, porque pode acontecer de, no emprestar, você criar uma inimizade. A pessoa prometer te pagar tal dia, e aí te enrolar, e até ficar constrangido de te ver, de te falar, e aí criar uma situação. Então, se for o caso, dá logo, tá no seu poder, pronto, dá, deixa para lá, entendeu? E abençoa a pessoa. Ah, não, vou emprestar com juros. Sabe que não pode cobrar juros, né? A gente não pode cobrar juros, principalmente de irmãos, tá? Se você for cobrar juros do povo do mundo, tudo bem. Mas a gente não pode cobrar juros do povo que é irmão. Então, se for para dar, dê logo. Mas, então, o que eu quero dizer é isso. Quando você aprende e coloca em prática e realmente você confia, beleza. Eu confio que Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu confio. Não vou em médico. Minha cliente perguntou
estava falando que ia fazer uma colonoscopia ontem, não sei o que e tal. E aí a gente conversando, eu falando, meu Deus, eu acho que eu não vou me submeter nunca a um negócio desse, deve ser triste, enfiar um negocinho lá pelo... não, 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 não. Isso aí não deve ser legal. E aí a minha assistente falou, essa minha é frouxa, rapaz, ela não foi nem, nunca foi nem ginecologista. Como assim, você nunca foi? Não, nunca fui. Por que que eu tenho que ir em ginecologista? Porque a sociedade manda? Porque a sociedade impõe? Pô, velho, eu prefiro confiar na Bíblia. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já me curou. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com enfermidade que não tinha cura. Ele me curou uma vez, por que ele não fará de novo? Então, é a minha fé. Quando eu comecei a pegar as palavras de Deus e usá-las em meu favor, eu vi a abundância de Deus. Eu vi o crescimento e principalmente a proteção e a fidelidade dele. E realmente ele cumpre o que ele promete: prosperar, te dar saúde, fazer você estar em família, você ser feliz, você gozar da plenitude do Espírito Santo. Como foi que eu recebi o Espírito Santo? Foi por crer, não foi porque senti algo. As pessoas falavam e tinham as suas experiências e aquilo não acontecia nunca comigo. Aí está escrito na palavra, o pastor pregou, é por fé, não é por merecimento, é por fé, é porque crê. Crê, crê é simplesmente você acreditar naquilo que você não vê. Então, eu não estou vendo, mas eu creio. E assim veio o Espírito Santo. As coisas na minha vida eu tomei posse assim. Levou um lapso de tempo, e esse lapso de tempo foi compreender a palavra e confiar nessa palavra, porque a palavra não foi dada por homens, foi dada por Deus. Então, no momento que você confia em Deus, você não vai perecer no deserto. Você não vai perecer. Ah, mas veio o dia mau, Lília. O dia mau vem para todo mundo. E o dia mau tem um propósito. Não é você sentir dor, mas é essa dor fazer você sair do seu estado que você está. Qual o estado que eu estou? Sei. De repente você não evangeliza. De repente você é incrédula, tá? De repente você confia no dinheiro. Você confia mais em seu marido. De repente seu Deus é seu filho. Sei. Qual é a condição que você está? Sei. Mas Deus vai fazer a dor vir para que você saia dessa condição. Aprende rápido. Quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai dessa fossa. Simples assim. Então, estou falando para vocês do meu testemunho hoje, pessoal. Tá? E tudo foi com base na palavra de Deus. Por isso, eu amo essa palavra realmente. Eu amo, por isso eu me dedico, por isso eu me sacrifico, entendeu? De estar aqui junto com vocês. E eu tenho certeza que vocês também se sacrificam porque vocês amam essa palavra. Mas começa a botar tudo isso em prática, e aí vocês vão ver. Não murmura, senão você vai ficar estendido no deserto. É fato. Vão se passar 40 anos, vai se passar o tempo que for, e você vai ficar estendido no deserto. Não, entendi a palavra. Deus me perdoa. Agora eu creio no Senhor, me converti. Vou com tudo. É para fazer o quê? É isso, é isso, é isso. Então pronto. É para crer. Tá, vou crer. Pronto, você vai entrar na terra prometida e vai gozar o bom e o melhor dessa terra, tendo dentro de si o poder, que é a plenitude do Espírito Santo. Tá bom, povo lindo? Então, por hoje, vamos ficar por aqui. E sábado a gente se reencontra. Que Deus abençoe. Estão vendo que o livro de 1 Coríntios, né, já está terminando, mais alguns capítulos a gente conclui, aí a gente já entra 2 Coríntios. Se você puder, já esteja previamente, né, estudando esses capítulos, para quando chegarmos aqui, a gente poder fazer não é debate, né, mas que possamos acrescentar umas às outras, realmente, edificarmos no espírito, na palavra, com entendimentos que de repente você teve e eu não tive. Tá certo? Eu aprendo aqui com vocês, vocês aprendem comigo e todas nós aprendemos com o Espírito Santo. Então, tenha esse cuidado de meditar nas cartas que estão por vir, tá bom? Nas epístolas que estão por vir. Que Deus abençoe e aí a gente se encontra sábado. Boa noite.